Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. É com muita alegria hoje que eu vou compartilhar com vocês sobre um tema muito importante. Eu estou nessa cor porque a gente vai falar sobre o Agosto Lilás. Para quem não sabe, é o mês da conscientização da violência contra a mulher. Então, é um assunto muito importante e eu conto com vocês para compartilharem, para curtirem, para se inscreverem e para enviar para muitas pessoas, para que esse assunto venha a ser levado para muitas vidas. E com muito prazer vou apresentar para vocês duas convidadas mega especiais que eu conheci. E com muito prazer eu recebo aqui, que é a doutora Alessandra e a doutora Daniele. Sejam bem-vindas, é um prazer. Fiquem à vontade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de cada momento desse podcast. Então, não perca a oportunidade, vem com a Jaque. Sejam bem-vindas, meninas, podem se apresentar. Obrigada, Jaque. É um prazer muito grande estar aqui com você, porque a gente sabe da preciosidade desse trabalho, da divulgação, da necessidade de alcançar esse público e falar de um tema tão importante quanto o Agosto Lilás. Na verdade, a gente, nesse apanhado, nessa conversa, a gente vai falar de uma crise, né? Na verdade, a gente está falando de uma epidemia de violência doméstica. E só para iniciar esse tema, a gente, quando fala disso, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês estão falando muito sobre a violência. Na verdade, a violência está sendo capturada hoje, ela está sendo registrada. Então, parabéns pela sua iniciativa e a gente está aqui para contribuir contigo. Muito obrigada. Olá, Jaque. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Daniele Ibner, sou psicóloga clínica, terapeuta familiar, trabalho com terapia de família e terapia de casais. E a violência está, sim, dentro do meu consultório. A gente vê nas famílias, né, hoje em dia, na nossa sociedade tão violenta, muitos aspectos dessa violência, seja violência contra a criança, seja violência contra a mulher. E estar aqui nesse canal para falar dos aspectos dessa violência é muito importante, porque a informação liberta muitas mulheres. Com certeza, essa é a maior motivação que eu tenho aqui, é poder ser um canal para que muitas pessoas, o conhecimento liberta, como você falou, né? Para que muitas pessoas possam ser libertas, para que muitas pessoas possam compartilhar, para que outras identificar pessoas que estão passando por essa situação e ser uma rede de apoio, não uma rede de apontamento, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo em que um critica e julga o outro o tempo todo e é difícil você ter alguém para estender a mão no momento que você precisa. Então, a minha intenção sempre foi e sempre vai ser que nos unirmos cada vez mais, nos apoiarmos para que juntas nós possamos, aos poucos, transformar a vida de algumas, porque salvando algumas, elas salvarão outras também. Você está falando de uma coisa muito importante, que é a rede. Nós precisamos estar sempre próximo de pessoas que nos ajudem. E a rede de apoio é algo fundamental para a mulher também, né? Quando a gente olha, por exemplo, a mulher, quando ela vai ter o filho dela, o quanto ela precisa de uma rede de apoio. Quando ela está inserida num relacionamento, num casamento, o quanto é importante ela ter essa rede de apoio. Porque muitas vezes ela está num relacionamento abusivo e ela não consegue perceber. Então, são as amigas, às vezes um profissional, né? Uma médica, um médico, uma enfermeira, uma vizinha, um vizinho também, porque os homens também podem fazer parte dessa rede de apoio, que vai ofertar aqui uma oportunidade para que alguma coisa seja os olhos, né? Um iniciozinho para os olhos dessa mulher ser aberta. Então, a rede de apoio é fundamental no nosso dia a dia e que esse podcast possa ser parte dessa rede de apoio. Verdade. Uma informação valiosa. E o despertamento desse contato é porque a gente precisa fazer com que esse tema ele chegue, né? Essa informação chegue. Então, quando você consegue discernir os tipos de violência, quando você consegue, de fato, entender aquele fenômeno, aquela situação, você atua na prevenção. Porque primeiro é você conhecer, né? Eu costumo dizer na minha prática, na minha advocacia, que, em geral, quando a gente vai atender e auxiliar uma mulher vítima de violência, é preciso que ela esteja consciente de que ela está sofrendo uma violência. Então, ela passa a colaborar para o rompimento do ciclo. Ninguém rompe ciclo de violência de ninguém, por mais orientada que você esteja. É importante que você entenda que viver uma vida livre da violência é um direito seu. Em especial numa questão envolvendo a história do nosso país. A gente já teve épocas no Brasil que era permitido
bater numa mulher era crime de menor potencial ofensivo. Então, a gente vem de um arcabouço jurídico que dava às mulheres esse local de inferioridade. Então, é importante que a gente entenda e que a gente se coloque mesmo numa posição de auxílio para que essa pessoa se sinta, primeiramente, acolhida. Então, o que a gente orienta na hora que a rede entra em ação? Ao invés de você fazer perguntas, só ouça, porque ela precisa ser ouvida. Então, isso faz parte dessa materialização dessa rede. Colocar para fora tudo aquilo que está preso, né? E muitas das vezes, dependendo de quem ela procurar apoio, a pessoa vai pedir para ela se calar, né? Então, até nisso, você tem que tomar cuidado com quem você compartilha. Exatamente. Porque, infelizmente, né, como você falou, e aí vem aquela frase antiga, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É verdade. A gente tem uma questão cultural envolvida nessa frase. Eu costumo dizer que ela é uma declaração política. Ela é política por quê? Porque nós, aqui no Brasil, ainda bem antes da Lei Maria da Penha, bem antes dos instrumentos protetivos, você tinha uma noção, o Estado tinha uma noção de que a confusão nos espaços privados dentro de casa, eles eram completamente responsabilidade de quem estava dentro de casa. Então, o Estado não se envolvia na confusão que estava dentro de casa. Então, nesse período, não adiantava você buscar uma delegacia. Você tinha que resolver em casa. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, era muito comum essa condição. Então, é uma declaração política, sim. E a gente se ambientou a isso, a gente acostumou com essa realidade. E aí, o que se faz para romper isso? Quando você tem os instrumentos protetivos, e aí, quando eu falo de instrumentos protetivos, Jaque, eu falo também, por exemplo, o ECA é de 1990. Antes de 1990, não se protegia a criança. Uhum. Não existia instrumento de proteção. Então, quando você traz o ECA, você tem o Estatuto do Idoso, você tem agora a Lei Maria da Penha. Então, quando a gente passa a falar dos instrumentos de proteção, você tem uma declaração de que o Estado brasileiro, ele abriu os olhos para esses agravos todos, para essas violências todas, porque elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Então, você quer ver uma coisa que eu vou falar para você, um dos erros clássicos e que o feminismo não vai explicar? Por exemplo, as pessoas entendem o pecado do Éden como sexo, mas o pecado do Éden foi a desobediência. Por que eu estou trazendo essa baila agora? Eu vou explicar. Porque a mulher, ela sai dali culpada, como aquela que desvirtua. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno muito antigo, de estigmatização daquela mulher. A partir dali, você tem uma série de distorções em relação ao ser mulher. Mas isso eu falo depois, que a gente tem uma questão histórica, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dela. Mas precisa ser falado. Não vamos esquecer de falar. Que a gente se distrai, né? A mulher adora conversar. E na flor da conversa a gente acaba esquecendo. Não vamos esquecer. Deixa esse parêntese aberto. Doutora Daniele, em questão psicológica, como a gente identifica que está sofrendo uma agressão? Porque, assim, existe a agressão física e existe a agressão psicológica também, financeira, existem vários tipos de agressões, mas eu acredito que a psicológica talvez seja mais difícil de identificar, porque como ela já está com os olhos vendados, para ela é muito difícil perceber que aquilo ali está passando do limite para ela. Como uma mulher consegue identificar que aquilo ali já está passando do limite? Interessante a sua pergunta, e eu vou dar uns passos para trás. Uhum. Quando a gente fala, a gente traz a doutora Alessandra aqui, ela vai falar muito sobre essa mulher que ela já foi violada dos seus direitos, né? E, de fato, a lei está ali para proteger ela. Eu quero falar um pouquinho sobre essa prevenção, que essa prevenção ela pode acontecer na família. Eu tenho uma mestra que fala uma coisa muito interessante, a doutora Marisete Rodrigues, e ela fala o seguinte: todo homem, toda mulher nasce da barriga de uma mulher, né? A gente tem uma modernidade da ciência, mas todo mundo nasce da barriga de uma mulher. E essa pessoa, ela cai na barriga de uma família.
seja uma família biológica ou seja uma família afetiva. E é através dessa família, a família ela coloca como se fosse um óculos na lente desse indivíduo e ele vai crescendo com aquele grau. Então, é a forma que esse indivíduo vê o mundo é através dos óculos que essa família colocou. Se ele cai nessa família que normaliza a violência, vai ser mais difícil ele perceber a violência como algo estranho. Porque embora nós tenhamos a lei, embora nós tenhamos as normas sociais, a família ela tem um poder muito forte na vida do indivíduo. Então, para essa mulher lá na frente, né, conseguir enxergar a violência, um fenômeno muito importante é essa família precisa falar de violência, precisa observar se a forma de educar os seus filhos estão sendo violentas, né? Por exemplo, quando esse menino, essa menina começa a namorar, os pais têm uma orientação sexual adequada, eles falam sobre relacionamentos violentos, o índice de violência nos relacionamentos dos adolescentes é altíssimo no Brasil. Então, a gente está falando de uma violência contra uma mulher adulta, mas nós não podemos esquecer da violência velada nas redes sociais, né? Será que essa família está delegando essa proteção só ao Estado ou ela está fazendo o seu papel também dentro de casa? Isso é algo que a gente deve se preocupar, observar. E como uma mulher que, por exemplo, nasceu numa família violenta, que não tem muito essa noção de violência, como ela vai conseguir perceber tendo acesso a ambientes não violentos? E identificando que aquele comportamento não é normal, não é saudável. Então, se ela não tem essa barreira de proteção, de uma rede de apoio saudável, ela vai ter alguns sintomas. Ela vai muito aos médicos. E aí os médicos vão observar se ela tem filhos. Muito provavelmente essa assistente social vai chamar essa família na escola, porque esse filho é muito provável que tenha relacionamentos, né? Até mesmo de prejudiciais em relação ao desempenho escolar. Então, o mundo dá muitos feedbacks quando a gente tem uma vida não saudável, né? Uma vida não funcional nesse sentido de que rouba a nossa saúde. Eu sou terapeuta de casal há muito tempo e eu falo que um relacionamento saudável é aquele que promove saúde entre os membros. Se eu sou casada e o meu relacionamento me faz sentir bem, é um relacionamento funcional. Vai ser perfeito? Não. Vão ter brigas, vão ter discussões. Mas se o outro, ele quer o meu bem-querer e eu quero o bem-querer dele, a gente consegue caminhar num propósito junto. É uma relação de escolha e não de controle. Um relacionamento violento, tóxico, ele é muito baseado na manipulação e no domínio. Eu respondi um pouquinho essa pergunta. Com certeza. Manipulação e domínio, acho que é o que se torna mais claro, só que muitas das vezes a pessoa não percebe por já estar tão envolvida naquele relacionamento. E quem está fora consegue perceber e tenta alertar. Mas muitas das vezes a pessoa não percebe ou não cai a ficha. E às vezes até isso acontecer pode demorar muito tempo ou chegar a um caso mais pesado, né? Porque quanto mais manipulador e dominante ele é, mais ele vai fazendo com que a pessoa se torne como se fosse uma presa, né? Dominada o tempo inteiro a fazer tudo aquilo que ele deseja. Eu acredito que a doutora Alessandra receba no consultório dela muitas mulheres sem rede de apoio. Porque esse relacionamento de domínio afasta essa mulher das pessoas que se preocupam com ela, afastam dos familiares. Não, quer se meter na nossa vida. Não fala com o vizinho, não, que tem muita inveja da gente. Não, ninguém pode saber da nossa vida. E essa mulher vai se isolando. Aí, vou puxar assim uma sardinha para minha área, por isso que é importante uma mulher ter um psicólogo, ter uma pessoa da saúde mental, porque é um profissional que vai auxiliá-la, né? Até mesmo sobre os seus pensamentos, porque essa mulher, às vezes, ela é taxada como louca. Às vezes, ela se sente como louca. Você concorda, Lê?
Sim, e falando de manipulação e domínio, essa é uma das características do agressor mesmo, né? Quando a gente fala do ciclo da violência, em geral, uma das manifestações desse comportamento é o isolamento mesmo. Então, ela fica sem rede de proteção, ela não consegue dialogar. Você quer ver uma coisa? Vou ilustrar isso para você. Fulano fez isso? Eu não acredito. Por quê? Porque ela é um universo tão fechado e tão manipulado que ela, justificando o mau comportamento do agressor, ela também protege ele. Ela assume uma postura de proteger aquele mau comportamento. Então, o que ela faz? Ela blinda a imagem social dele. Ela só chega à denúncia quando ela não suporta mais. Então, essa é uma das... Por isso que essa violência ela é uma das mais difíceis. Por quê? Não adianta você achar que alguém vai chegar para você e vai falar assim: olá, Jaque, eu sofro violência. É verdade. Então, um dos aspectos da manipulação e do domínio é esse reflexo. E aí, eu vi Dani falando dessa questão, trazendo a mestra, né, Marisete também aqui para essa mesa. É real. A gente tem um aspecto transgeracional. Então, é muito comum esses relacionamentos se repetirem. Quando a gente trabalhou, quando eu chefei o serviço de atendimento à mulher vítima de violência, a gente tinha uma característica lá que era assim: mas ele bateu na outra também, doutora. Não foi só em mim, não. Então, a gente tinha esse aspecto onde ele reproduzia aquele comportamento com as mulheres que também passaram pela vida dele. Então, e também para colocar isso bem pontuado, que eu acho que é importante como operadora do direito, a Lei Maria da Penha, ela prevê um atendimento específico para homens autores de violência de gênero. Então, aqui, a gente não está indiscriminadamente defendendo essa mulher, porque tem mulheres que são perturbadas. Né? Sim, e a gente tem que falar disso. Sabe por quê? Porque a violência, Jaque, ela é um componente humano. Então, a gente precisa entender isso e ser muito honesta na nossa avaliação. Porque quando a gente interpreta e defende essa mulher, a gente está falando de agravos seríssimos, de violências seríssimas. E a gente tem, por exemplo, o Brasil registra um índice de feminicídio gigantesco. E hoje nós ocupamos uma posição incômoda e eu vou te dar um dado, Jaque. Essas mulheres assassinadas nunca fizeram um boletim de ocorrência. Então, ou seja, como eu falei, até ela ter a confiança necessária para romper o ciclo, porque ela está comprometida com a imagem social daquele homem. Então, ela se anula, ela blinda aquela casa dela, ela blinda a imagem dele sob seu próprio sacrifício, e quando a gente vai saber que ela sofreu a violência, é praticamente uma declaração de loucura. Não, você não pode estar falando a verdade. Fulano fez isso com você? Eu não acredito. Então, na verdade, quando a gente traz o tema, e para falar de manipulação e controle, a gente está falando de aspectos muito profundos de convivência. Por isso que eu bato sempre na tecla. A escuta, ela tem que ser uma escuta ativa e não julgadora. E eu vou te dar um exemplo para devolver para você a palavra. Eu vim de um lar disfuncional em todos os aspectos sem imaginar. Eu vivenciei a violência doméstica dentro do meu lar. A minha mãe apanhava um final de semana sim, um final de semana não. Para interpretar esse fenômeno, para a gente poder trazer para a legislação, a minha mãe é de 1956, eu sou de 74. O ECA é de 90. Meu pai batia nela e batia nos filhos. Naquela época, ele seria preso. Mas na época que nós sofríamos a violência, não, porque não tinha instituto de proteção. E você sabe o que a minha mãe ouvia? Ela apanha porque ela gosta, porque ela é safada. Então, a permanência dela naquele relacionamento abusivo tinha um nome, tinha 3 filhos que eram dependentes, ela era dependente econômica naquela situação. O amor já tinha acabado. Eu lembro dela, eu tinha 12 anos de idade e ela falando para mim que ela já não amava mais meu pai. Então, essa imagem dela, para mim hoje, enquanto especialista na área, é a imagem daquela mulher que não ama mais, mas precisa suportar. Porque, de alguma forma, ela não fez uma faculdade, ela não tem uma autonomia econômica. E outra coisa, entendam, quem está me ouvindo, a saída não é autonomia econômica, não é isso. Primeiro, a saída é você entender
entender que você é amada por Deus. É a sua autoestima, é você se reconhecer no mundo. Mas no caso da minha mãe, era exatamente esse. Ela precisava cuidar de 3 crianças. Então, na mente dela, ela pensava, se eu for embora, quem vai cuidar deles? Segundo, eu não tenho condição de cuidar sozinha ainda. Então, ela esperou a gente chegar numa idade de pré-adolescente, nós fomos trabalhar, e aí ela se sentiu fortalecida para tomar para o passo seguinte, que era mandar ele embora. Alê, sabe, desculpa, falar, já. Não, fica à vontade. É porque o seu caso foi muito específico e eu acho muito importante a gente tentar observar e escalar o nível de violência. Quando a gente traz para a nossa sociedade atual, tem mulheres que não conseguem esperar os filhos serem adolescentes e serem mais independentes. Elas morrem antes. Infelizmente. O seu caso foi muito específico, mas muitas mulheres não conseguem esperar. É importante colocar que ela está trazendo uma parte da vida dela e que funcionou dessa forma, mas é muito arriscado. Se essa mulher consegue se perceber nesse lugar de violência, ela precisa agir. Ela precisa encontrar estratégias para se resguardar a vida e a vida daquelas crianças. Quantas notícias nós temos na mídia aí, não é mais escondida, de crianças que são assassinadas, mata a esposa, mata os filhos na frente da esposa, como uma forma de violentar ainda mais, de torturar ainda mais. Então, a gente precisa ser bem clara. Voltando a essa questão da rede e dessa especificidade, enquanto você não reconhece quais são os gargalos, você tem 2 fenômenos que são estudados. A gente tem o gargalo da violência psicológica, onde você tem a dependência emocional, e aí você tem ali, você pode elencar várias coisas, e você tem a questão da dependência financeira. Então, você precisa identificar. Por exemplo, se eu fosse trazer aqui a casuística da Ana Hickman, você não tem dependência financeira. Compreende? Mas você precisa entender que ali havia outros componentes que mantinham ela presa naquele relacionamento abusivo, que não era dependência financeira. Então, o que acontece? Os casos, já que eles são múltiplos. O que é importante como porta-vozes da defesa da mulher vítima de violência? Eu, como advogada, e trabalho com isso diariamente, eu encontro situações, o meu ramo de atuação é previdenciário. Então, quando eu converso com uma mulher, em geral, que eu percebo ali que ela tem uma fragilidade econômica, ela não tem uma reserva financeira, ela não contribui para o INSS, ela está completamente desprovida socialmente falando, eu me preocupo, aquilo me acende um alerta vermelho. Por quê? Porque ela se torna, na verdade, vulnerável. E em algumas situações, você se vulnerabiliza. Em outras, não. De alguma forma, você se coloca, você se leva àquela situação e você ignora os sinais que estão à sua volta. E o que a minha prática de quase 20 anos me diz? É que você tem diversos casos e múltiplos casos. Você tem situações que você precisa interpretar, mas invariavelmente você vai cair ou na dependência emocional ou na dependência financeira. Então, você vai, tirando isso, você consegue limpar e, tipo assim, é como se você falasse assim, olha só, isso aqui está cheio de escombro, vamos limpar isso aqui? Então, a gente limpa aquilo ali para identificar o que está ocorrendo. O que tem mais peso, que você está dizendo, né? Para poder identificar aquilo e, a partir daí, você ajudá-la a chegar à porta de saída. Seja um ciclo, para romper um ciclo de violência que tem conexão com a dependência financeira, ou seja, uma conexão. Mas o que a Dani falou é bem interessante, porque você não pode ter, você tem que ter o gap, né? Tipo, é a hora de agir. Porque o que acontece é isso, né? Quando você... uma regra que a gente tinha, que a gente tem até hoje no enfrentamento é, número 1, nunca ignore a ameaça. Porque se ele diz que vai te dar um tapa, se ele diz que vai te matar, ele vai fazer as 2 coisas. Em algum momento. Não ignore a ameaça nunca. E uma outra coisa que a gente fica muito alerta é no término. Quando ela se vê naquela situação em que ela diz assim, eu não quero mais viver isso. Naquele momento,
é um dos mais arriscados para ela. Cientificamente, a gente tem comprovação disso. Os últimos feminicídios, e um inclusive na cidade de Belford Roxo, ela estava indo trabalhar de manhã e ele encontrou ela na rua e ela foi esfaqueada e morreu. Então, assim, no momento que ele entende que não tem mais como voltar, não tem mais domínio, não tem mais controle sobre ela está buscando a vida dela, é esse momento que ele tenta exterminá-la. Né? Então, a gente tem os feminicídios, ocorrem justamente nesse momento. Sabe o que eu acho interessante? Já que me dá licença para falar aqui com o seu público. Fica à vontade. É porque você, mulher, pode estar ouvindo aqui esse podcast e está falando, nossa, esfaquear, não, meu relacionamento não é assim. Meu Deus, matar os filhos. Mas nunca começa dessa forma. As coisas vão sempre assim, sorrateiramente. E assim, não estou culpabilizando a vítima, tá? Mas é porque quando a gente fala sobre a violência, sobre o ciclo da violência, ela é sistêmica. Então, essa vítima, de uma certa maneira, ela tem um ganho, seja um status, não que ela goste de sofrer, não estou falando sobre isso. É que existe algo que prende, né? E quando a gente vai ver isso que prende, a gente vai cavucar isso, a gente vai ver que é uma dependência emocional, mas entende que ela ali na superfície, sem olhar para o próprio self, ela vai ter um ganho ali. E tem um instrumento muito legal, você pode colocar aí na internet para ver, que se chama violentômetro. Quando chega algumas famílias no meu consultório, que eu consigo mapear algo de violência, eu gosto de utilizar esse instrumento. E ele é assim, eu dou, é uma ferramenta que é como se fosse um termômetro e tem ali do número 1 até o número 30, mais ou menos. E eu pergunto, quais desses componentes tem no teu relacionamento? Já que vou ler aqui para você. Muito bom, para que a pessoa possa identificar, né? Piadas ofensivas. Loura burra. Não. Longe de mim, tá? Loura burra, isso aqui a minha mulher burrinha mesmo, né? Chantagear, ignorar, dar um gelo. Sabe aquele relacionamento que a pessoa fez alguma coisa, faz essa comidinha aqui pra mim, não fez? Aí o outro dá um gelo. Um ciúme patológico, né? Culpar, desqualificar, ridicularizar, humilhar em público, aí já é um nível claro, que tome cuidado, a violência tende a aumentar. Então, se isso já está no seu relacionamento, já é um motivo para você ficar atento. Depois, já tem níveis de violência um pouco mais profundos, que é intimidar, ameaçar, controlar, proibir, destruir bens pessoais, machucar, tapinhas, pancadinhas, brincar de bater, beliscar, arranhar, empurrar, dar tapas, violentar sexualmente e aí em diante. Então, assim, a gente traz, às vezes, aqueles casos que chocam mais, mas se o teu relacionamento não tem isso que choca mais, não significa que você está livre da violência no teu relacionamento. Muito importante isso. Eu vou deixar esse link na descrição, então, do violentômetro. Para quem tiver uma dúvida e quiser fazer, a gente vai deixar disponível. Só voltando aqui, doutora, você comentou sobre o aspecto econômico e psicológico. Mas eu lembrei também do aspecto social, né? Porque também tem muitas mulheres que se casam e antes de casar elas já foram avisadas de que esse relacionamento era um relacionamento problemático. E muitas das vezes, como a gente comentou aqui, né? Para tentar proteger o agressor, ela finge que não, que tá tudo bem. E aí casa, descobre que as coisas pioram e chega num ponto em que ela não quer passar para a família, para as pessoas, para os líderes, para quem for, que ela vai se divorciar porque ela está sofrendo maus tratos dentro de casa. Então, muitas das vezes, elas são caladas e permanecem num relacionamento abusivo por muitos anos. Então, assim, a questão social também de se preocupar com o que a sociedade vai achar, né, com o que a família vai achar, o que vão achar a respeito disso também, é um aspecto muito forte que eu acredito também que tem crescido. Não sei se tem crescido tanto, mas assim, tem sido muito preocupante no sentido de que eu preciso mostrar uma coisa que no fundo não é, né? São pessoas... desculpa. Fica à vontade. É porque são pessoas que não casam com o outro, casam com o ideal de um casamento. Eu não me caso com essa pessoa, eu me caso com a instituição casamento. E aí a questão social, familiar, ela pesa bastante. Desculpa, Ali. Não, tudo bem.
trazendo isso bem, eu vou traduzir isso para você, tá? Ruim com ele, pior sem ele. Então, você tem esse contexto, desde que o mundo é mundo. Quando essas mulheres nascem e começam a se desenvolver, aí a gente entrando num aspecto histórico, você entra numa conexão de inferioridade. Então, você tem uma dependência que está ali estampada, e nessa dependência, e aí eu vou falar para você do Código Civil. Então, quando o Código Civil ele é criado, você tem ali o Estatuto da Mulher Casada. Então, você tem uma dependência severa daquele homem. Então, você tinha que ter permissão para trabalhar. As mulheres não herdavam. Então, você tem toda uma construção histórica, jurídica, social. É um contágio social. Tá? Então, antigamente, a solteira não valia, não tinha valor nenhum. A casada tinha status. Então, assim, se arranjavam os casamentos. Então, isso não é um fenômeno, Jaque, que você resolve com 3 linhas. Você tem uma construção social que a gente veio aprendendo. Então, é melhor você estar casado. Ele é ruim, né? Eu costumo dizer, não existe bom pai que maltrate a mãe dos filhos. Ah, doutora, mas ele é um bom pai. Peraí, como é que é um bom pai se ele está acabando com a tua saúde emocional? Ou você está achando que seus filhos vão ter 3 e 4 anos para o resto da vida? E não vão entender o que E tá mesmo com 3 e 4 anos, eles são afetados. Sim, mas aí você vai me entender, Dani, no sentido de que do senso comum, que em geral as pessoas falam assim, criança, não está entendendo nada. Isso não é real. Não é. Então, assim, você tem uma construção social. É um contágio social. Por exemplo, se você for trazer para o contexto da religiosidade, da igreja, então o que você tem na igreja? Você tem na igreja ali, em geral, só existe uma visão na religiosidade. Qual é? Você apanhou, você está orando pouco. Vai orar mais. Ela ainda sai como uma culpada, né? Outra coisa, O que ela fez para apanhar? Ou você tem um estigma, né? A mulher sabe edifica a sua casa. Tudo bem, ela vai continuar edificando a sua casa, mas essa responsabilidade é compartilhada. Então, você tem, na verdade, uma construção, um peso enorme sobre essa mulher. Quando você analisa o Éden, que aí, como eu falei, quando você sai ali, um dos erros clássicos que a gente tem é achar que a questão no Éden foi sexo. Não, a questão do Éden foi desobediência. Não foi questão sexual. Só que quando essa mulher sai do Éden, Eva sai do Éden, quantas de nós, em brincadeira, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar na Eva. A Eva vai se ver comigo. Então, Eva saiu de lá culpada. Ela vem trazendo essa culpa. Aí, o que aconteceu? Quando a Igreja Católica começa a sua história na Inquisição, no período da Inquisição, as vítimas prediletas eram as mulheres. As mulheres foram exterminadas por causa dos saberes que elas passavam. A questão da intuição, ela não podia fazer um chá. Então, era o extermínio das bruxas. Mas, naquele período, as mulheres foram dizimadas. Aí você anda mais um pouquinho. Vamos lá para a Reforma Protestante. Quando você chega na Reforma Protestante, você tem algumas mulheres que protagonizaram, mas que enfrentaram a França na sua liderança já na época da Reforma Protestante. A mulher estava ali protagonizando. Aí a gente chega aqui para o Brasil, colônia de Portugal. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem as ordenações filipinas. O que as ordenações filipinas diziam? Proibiam o homem de matar a mulher. Em contrapartida, a mulher nas ordenações filipinas, ela estava na mesma linha dos incapazes, das crianças, dos negros e dos índios. Se você pegar Aristóteles na história, ele tinha convicção de que o cérebro da mulher era menor. Então, a gente vem de uma história longa de desigualdade, muito presente. E aonde que essa desigualdade ela desemboca? Ela desemboca nas relações. Quando você tem lá o Estatuto da Mulher Casada, a mulher não podia herdar, a mulher não podia trabalhar, entre outras questões que foram se asseverando. Por quê? Tudo isso já que tinha relação com a incapacidade da mulher. Incapacidade. Em contrapartida, se você pega a Bíblia, você tem uma outra conexão, uma outra realidade de mulher. Não essa incapacidade que foi cunhada por lei. E aí, quando a gente chega nos instrumentos protetivos para contextualizar,
em 1995, aqui no Brasil, a nossa legislação dizia o seguinte: bater numa mulher era considerado crime de menor potencial ofensivo. Então, eu agredi a mulher e aí eu vou lá para frente do juiz. E o juiz dizia assim: você bateu nela? Tá, olha só, paga uma cesta básica. Vai ali naquela entidade e presta serviços à comunidade. Por quê? Porque não era importante. Então, você tem uma construção que levou essa mulher a esse lugar. Por isso que a gente tem tanto problema com identidade, com autoestima, resgatá-la, para que ela se sinta capaz, porque ela é capaz, porque ela é digna de viver uma vida livre da violência. Você tem o estigma da sociedade ainda. Será que ela não fez nada? O que foi que ela fez para estar nessa situação? Será? Mas será que ela está falando a verdade? Então, você já tem uma corrida, que você já sai na corrida já em desvantagem, porque está todo mundo olhando para você, porque a construção social te colocou numa posição extremamente inadequada. Só que aí a gente vem para resgatar, e a gente vem dizer o seguinte: evangélica, cristã, umbandista, católica, seja ela o que for, a religião que ela pertencer, viver uma vida sem violência é direito de todas as mulheres. Viver uma vida sem violência é direito de todas as mulheres. A gente precisa acordar todos os dias de manhã e falar essa frase. Isso. Eu gosto muito quando a doutora Alessandra fala sobre isso, porque a gente precisa respirar essa questão. E a questão social, doutora Alessandra, ela é tão presente que no meu consultório, nas sessões, né, quando eu trabalho com terapia de casal, eu costumo dizer, um relacionamento, um casamento é um ato voluntário. Antigamente era arranjado. Não, eu tenho um filho, tenho as minhas posses, eu quero que você se junte com aquela família ali para manter aí um status social, ou sei lá qual é a questão. Hoje em dia, não. Se eu me relaciono com o outro, é porque é do meu desejo e do outro desejo. Então, se duas pessoas diferentes desejam ter uma vida em comum, não pode ter manipulação. Não pode ter jogo de poder, porque são duas pessoas aqui, no mesmo nível. Quando ela fala sobre essa desigualdade, é porque... E aí a gente traz o contexto, até fazendo esse parêntese da mulher cristã, que a submissão não significa que são duas figuras diferentes. Ambos são filhos de Deus. Ambos são amados por Deus. Então, são duas pessoas aqui que têm papéis diferentes, né? Que têm funções diferentes, mas são duas pessoas iguais, que escolhem viver um projeto de vida a dois. E esse projeto de vida dois é comum aos dois. E se em algum momento, porque nós somos seres que estamos em transformação, se em algum momento o meu projeto de vida está diferente do outro, precisa ser voluntário. A gente pode buscar uma ajuda para tentar se entender, né? Para alinhar. E a gente sabe que vai ter momentos de altos e baixos, né? Mas tem que ter o alinhamento. A partir do momento que o peso começar a ficar maior para um lado só, você já tem que olhar com preocupação. Exatamente. E é nessa hora que é possível você buscar uma ajuda técnica e resgatar esse relacionamento. Agora, se você não tiver esse olhar de prevenção, pode ser que você caia necessitando de uma medida protetiva, né? Que é algo muito importante que precisa ser falado, doutora Alessandra. É verdade. Vamos falar um pouco sobre as medidas protetivas, porque pode ter algumas que já estejam passando num nível mais profundo e estão assistindo e estão falando: e agora? O que eu faço então? Eu já me identifiquei, eu já senti que eu preciso, eu sei o que eu preciso me desprender, mas eu não sei para onde buscar ajuda. E aí, como que é feita essa ajuda? A medida protetiva, efetivamente, ela protege, tá? É importante a gente dizer isso. Agora, eu tenho uma teoria que eu sempre coloco isso, e no meu atendimento, o serviço de atendimento à mulher vítima, você tem a medida protetiva administrativa, você não precisa de um boletim de ocorrência para pedir uma medida protetiva de afastamento, tá? Então, você vai baixar o aplicativo Rede Mulher, que o governo do estado já disponibiliza, e ali você vai narrar a situação que você está vivendo, ele vai ser chamado e o juiz vai julgar a necessidade daquela medida protetiva. Agora, um ponto importante. Quando você tem uma violência propriamente dita, aí você tem uma situação mais gravosa e mesmo a necessidade de um boletim de ocorrência e o pedido dessa medida protetiva, é importante que você também tenha uma rede de proteção ativa.
Por quê? Justamente nesse momento, a gente falou sobre isso, né? Aqui, agorinha, no momento em que ela manifesta esse desejo de se separar, o que acontece? Ele percebe que não tem volta. Então, nesse momento, ela corre um risco maior. Então, é importante o seguinte, a medida protetiva ela pode ser uma medida de afastamento, mas ela também pode, por exemplo, se eu preciso de uma medida protetiva, eu sinto que eu estou correndo risco, há uma importunação real, há ameaças, etc. e tal. Não espera acontecer, não. Vai, pede lá ao teu defensor público, pede lá, faz lá no seu pedido uma medida protetiva de afastamento do trabalho, porque ela pode ter uma medida de afastamento do trabalho para que ela possa cuidar da vida dela, até que aquela situação cesse sem perder o emprego. Essa informação é importantíssima. Já tem essa possibilidade. Inclusive, quando esse assassinato, esse feminicídio ocorreu em Belfor Roxo, ela estava vestida no seu uniforme de trabalho. E eu disse o seguinte, quando a rede não está ativa, porque em geral as pessoas colocam uma venda nos olhos, né? Não é comigo, então deixa a fulana lá, entendeu? Ela vai resolver a vida dela, é melhor não se meter nisso não. Mas essa é a atitude mais cruel que você possa fazer, porque você pode até não se envolver no momento da briga, mas na hora que você for na padaria, você passar por ela, você tem obrigação de dizer para ela, eu estou aqui, eu não estou aqui para te perguntar o que está acontecendo não, mas está aqui meu telefone, se você precisar de mim, você quer conversar? Você tem obrigação de fazer isso, porque você pode estar prevenindo um crime. Você pode estar prevenindo uma situação pior. Hoje, os especialistas já falam, a gente não fala mais de ciclo de violência, né? Você tem a lua de mel, você tem a explosão, aí depois você tem novamente aquele ciclo que tudo fica bem, né? Então você tem a lua de mel, a explosão e a violência propriamente dita. Não, hoje a gente já fala de uma espiral de violência. Por quê? Porque quando isso aumenta, o feminicídio ocorre. Então, não tem nem tempo de você imaginar. Então, por exemplo, para você, quando você tem uma medida protetiva, a lei diz o seguinte, que para que essa medida seja revogada, é necessário uma audiência de justificação. O que é isso? Ele vai ouvir para saber se o risco acabou. Porque tem risco que não acaba. Ele continua ameaçando aquela mulher. E também é sabido, Jaque, que quando o agressor sabe que outras pessoas sabem, ele tende a ficar menos violento. Então, ele segura um pouco o ímpeto dele, entendeu? Diferente do anonimato. Quando ele sabe que não tem ninguém na cola dele, ele sabe que ele está livre para agir. Então, essa questão é uma questão que a gente tem que estar atenta. Por quê? Porque essa mulher precisa de apoio. Ela tem um abalo emocional, ela está com a psique dela fragilizada e ela precisa desse apoio, que pode ser o quê? Eu estou com você. Você não precisa saber interpretar as nuances de um desamparo apreendido. Você não precisa ser um psicólogo. Você precisa... Porque, inclusive, os serviços de atendimento à mulher vítima de violência, eles contam com equipes multidisciplinares. Para quê? Porque sabe que ela precisa da psicologia, ela precisa do serviço social para ver como é que está a situação dela. Por exemplo, eu falei da situação previdenciária, mas pode ter acesso a outros benefícios que ela precisa. Um cartão Mulher Carioca, o Rio de Janeiro, por exemplo, já tem, que é possível. Ela precisa de um afastamento. Então, essa equipe, a assistente social, a psicóloga, a advogada, vão conversar para poder traçar para ela o que seja mais adequado para aquela realidade. Tem filhos, a saída com filhos é de um jeito, tem risco, a saída para quem tem risco é de outro jeito. Existem até lugares de acolhimento. Exatamente. Né? Então, a gente precisa abrigar, madrugada, o que a gente faz? Então, essa falta de apoio fragiliza essa mulher. E a minha teoria diz o seguinte, não espera o Estado agir. Ah, legal, fui lá, pedi a minha medida protetiva está aqui. Mas você continua com a mesma rotina, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ele já sabe por onde você passa, você sabe o horário, ela sabe o horário que você frequenta, o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, assim, qual é a minha orientação? A orientação é o seguinte, muda a sua rotina. Se ele passa por 2 ruas que já são sabidas que ele está, passa pela terceira.
Inaugura para você uma nova rotina. Você vai perceber que há pessoas que não concordam comigo e que vão dizer o seguinte, mas não é normal a mulher se proteger. Na minha ótica é. Com certeza. Diante da estatística que está ocorrendo. Outra coisa, liberdade pressupõe responsabilidade. Você não pode jogar a sua vida na mão do Estado. Você não vai jogar a sua vida lá na mão do Estado. Então, quando você reconhece o estado de violência, de dependência, seja lá o que for, você vai buscar a saída para esse processo. Eu quero me entender. Eu acho que eu estou vivendo isso. E aí você começa a se organizar emocionalmente para traçar a sua saída daquele relacionamento violento. O que você vai perder? O que você vai ganhar? E as convenções sociais? O que vão dizer de mim? O que vão dizer dele? O que vai ser dos meus filhos? Tudo isso é contexto. E ela olha para todos e não olha para ela. Isso. E você não tem como condenar essa mulher também, Jaque. Você não pode dizer para ela o seguinte, olha só, você não sai daí porque você não quer, não é isso. É injusto isso. Primeiro que você tem que deixar ela entender aquele processo. Você concorda, Dani, com isso? Doutora, olha só que interessante, já que essa mulher está tão fragilizada que ela vai olhar esse movimento desse homem agressor em procurar ela no trabalho, nas ruas, no lugar onde ela está acostumada. Ela está se achando a mulher amada, querida, mas muitas das vezes o que é importante para ele é a figura, o domínio, é essa mulher, é esse casamento, é essa família como um objeto para o seu próprio prazer, né? Tem algumas coisas que são feitas intencionais, né? Tem pessoas que têm algumas patologias, a gente não vai entrar nessa questão. Mas essa mulher, ela precisa identificar que isso não é porque ela é maravilhosa, é porque ele a ama demais. É porque é uma relação tóxica, é uma relação doentia, que não está trazendo saúde nem para ela e muito menos para ele. Então, é preciso agir. E, doutora, é interessante, né, que essa mulher, às vezes, ela busca ajuda em vários lugares. E na igreja? É verdade. E você tocou num ponto, Dani, que é fundamental. Eu vou voltar no ponto. A religiosidade vai te mostrar um caminho só, que é a oração. E quando eu tenho a felicidade de ser professora de casais na igreja que eu congrego junto com meu esposo. E as situações que a gente encontra, muitas das vezes, de conflitos, de problemas, a gente orienta o terapeuta, o especialista. Por quê? Porque você está lidando com emoções, elas precisam ser tratadas, organizadas, os pensamentos precisam ser tratados, então você precisa de um profissional específico. Isso não é diferente de você dizer para ela ou para ele, vai orar. É diferente. Então, na igreja, você tem um silêncio. Você quer ver? Você tem um silêncio até mesmo para você falar do estupro marital. O estupro marital, ele tem uma relação com a violência. Se você pegar o ciclo menstrual da mulher, tem pelo menos 3 ou 4 fases que essa mulher passa. E essas 4 fases, estão ligadas com o aumento do desejo ou diminuição desse desejo. Quando você se compreende, você compreende o seu corpo e o teu parceiro compreende o seu corpo, vocês vão calibrar as datas. Você vai perceber quando você está mais predisposta para o ato sexual e quando não. Então, quando esse homem entende isso, ele começa a entrar numa cooperação nessa área. Então, você não vai machucar essa mulher, porque o sexo forçado ele machuca. E aí o contexto do estupro marital, quando você tem isso dentro do casamento, é o contexto da violência. É quando você fere, quando você machuca, quando você não respeita essas fases. Agora, como que você traz essa conversa para dentro da igreja? Porque a gente tem um jargão, que eu vou dizer que é jargão, porque a submissão não é a subserviência. Muito pelo contrário, eu ouvi uma frase essa semana dizendo o seguinte, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Você se sujeita, ninguém te manda você fazer isso. Então, quando você se sujeita ao seu marido, é porque você tem consciência plena do que você está fazendo. Você tem escolha para fazer isso, daquela liderança que é saudável. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Então, a submissão não é sujeição. A submissão não é uma outorga para ele te usar do jeito que ele quiser.
Achar que Não você é para ele pode- te humilhar, ele te comparar, tá? A gente tem uma epidemia aí que é da pornografia. Então já é sabido que, por exemplo, quando você liga ali os dispositivos, a sua mente está acostumada com aquele estímulo, por óbvio que você não vai ter satisfação com a sua mulher. Doutora Dani pode explicar isso com tranquilidade, mas isso é real. Então você já sofre um desestímulo no seu ato sexual, no ato conjugal. O que está acontecendo? Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente percebe essa questão, esses assuntos que são sensíveis, mas que eles têm que ser tratados com franqueza, com sinceridade. Sabe por quê, Jaque? Porque Deus espera de nós honestidade. Eu não posso ter uma relação de poder com você, ser uma pastora, um pastor, e dominar você. Dentro daquilo que eu tenho, daqueles conceitos que eu possuo e que são conceitos que precisam também ser trabalhados. Então, como é que eu entendo isso? Eu entendo e agradeço a Deus, por exemplo, os nossos pastores, e aí a gente fala aqui com muita tranquilidade, a gente tem abertura para conversar, para orientar, para direcionar, para que a gente entenda, e eu gosto muito quando a Dani fala sobre a questão do limite, do liame, porque a gente tem a violência, você tem um relacionamento, mas você tem o limite da segurança. Então, aquela segurança ali está sendo violada de alguma forma. Os gatilhos estão sendo gerados. Para quê? Para você ter um relacionamento saudável. Então, quando a gente traz esse assunto para a igreja, a gente traz esse assunto para a gente poder também servir de alerta, né? Ó, doutora, meu marido é uma bênção na igreja, mas ele me bate. Como assim? Não existe essa conexão. Ser bênção e bater. É contraditório. Exato, é contraditório. Entendeu? Então, peraí, como é que é isso? Como é que ele administra isso? Ele é bênção na vida de todo mundo. E na sua? E na sua? Então, quando a gente para analisar isso com muita tranquilidade e com muita honestidade, a gente fala exatamente desses temas, sem medo de errar. Sem medo de não é uma questão de, por exemplo, não é rompendo com os padrões, porque você sabe o que a Bíblia fala, mas a submissão está ligada ao amor. A régua do amor para o homem, ela está lá em cima. Você tem que amar a sua mulher como Cristo quem? Amou a igreja. Amou a igreja. Então você tem ali uma conexão que você não entra nesse player, né? Você não entra nisso em desigualdade. Você entra nisso com muita consciência. Ou seja, o companheirismo, a cumplicidade, o dualismo, a necessidade que tem satisfeita. A doutora Dani falou aqui, do bem-querer do outro. Então, quando você tem o bem-querer do outro como tua meta, você não maltrata. Quem ama não maltrata. Então, você não vai maltratar em nenhum aspecto. Então, a igreja ela precisa sair, e aí eu digo isso com muita tranquilidade, sair, fugir dos jargões e olhar para essa mulher como Cristo olhou para a samaritana. Verdade. Como Cristo olhou para a mulher encurvada. Aquela mulher ela estava encurvada há quanto tempo? E aí ele faz aquele trocadilho, né? Eu não poderia salvar ela, que está há tantos anos encurvada, e ele falava para os mestres. Então, o que a gente está fazendo, já que quando a gente não toca no assunto, e que o Senhor te abençoe e te deu ousadia para isso? O que a gente está fazendo quando a gente toca no assunto do jeito que a gente está tocando? A gente está exercendo o que o mestre exerceu primeiro. Amém. Libertando as filhas de Abraão. Porque tem muita mulher, Jaque, encurvada. E esse assunto precisa ser falado, porque é tabu em muitas das igrejas e que gera muitas questões psicológicas, né? Muito. Difíceis de serem até, muitas das vezes, trabalhadas, porque muitas das vezes essas mulheres não conseguem nem comunicar umas com as outras, porque até na própria comunidade, quando uma tenta se abrir para a outra, ela é a primeira a falar. Ao invés de dar o apoio, ela fala, eu oro com você, vamos orar pela vida dele. É verdade. E a gente fez uma live, né? Uhum. Falando sobre quando alguém violenta uma mulher, violenta a família inteira. E, de fato, essas crianças terão, muito provavelmente, um desempenho na área educacional. E aí a gente sabe que, sem estudo, a gente não consegue alcançar posições sociais tão qualificadas, né? E aí você vê toda uma sociedade prejudicada.
e espiritualmente também, já que a gente está abrindo esse leque. Que pai é esse que violenta, que maltrata, né? Será que é isso? Como é que vai ser a relação dessa criança com o Pai Celestial? Será que ele vai conseguir fazer essa separação? Então, é um tema que precisa ser discutido muito nas igrejas, e eu agradeço você pela oportunidade de poder falar aqui que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é violência, outra coisa é a questão da espiritualidade, da religiosidade, das questões psicológicas que nos envolvem. Tudo tem a sua caixinha e tudo se conversa, e a gente não pode negligenciar nenhuma das áreas da nossa vida. Com certeza. Então, assim, esse papo tá maravilhoso. Não dá vontade de parar. Mas, aproveitando esse gancho aí, a senhora chegou a comentar que está fazendo um livro, não é? Sim, já que eu agradeço até a oportunidade de estar divulgando isso aqui. Fique à vontade. O livro, o nome dele é O que não te contaram sobre o que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o título dele, o subtítulo é o Manual para o Enfrentamento à Violência Doméstica. E a gente vem trazendo esse aspecto histórico. Nós falamos da religiosidade, a gente fala do papel desse feminismo, a gente fala do papel dessa mulher, dos tipos de violência. E tem um capítulo do livro, Jaque, que ele fala assim, atacando o corpo através da violência psicológica. Uau! Por quê? Porque quem ama a sua própria carne não maltrata, antes cuida. Então, a ideia é trazer essa visão. Se você maltrata, você está praticando em algum momento aquele tipo de violência. Então, a gente traz uma análise, né, de tudo que aconteceu. E eu vou falar uma coisa aqui para você que eu uso às vezes nas minhas palestras. Eu digo o seguinte: quando a gente faz a análise das sentenças no Éden, que você começa a verificar essa questão da Eva culpada, que ela sai de lá e que ela recebe a sentença de que o desejo dela seria para o marido dela, a gente já inaugura ali a dependência emocional. Quando você tem essa noção, você percebe o quanto Satanás foi astuto de tomar para si isso e perverter isso. Como é que se quebra o poder da serpente? Aceitando a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, o livro ele traz uma análise, uma perspectiva para que a gente enfrente o fenômeno de forma diferenciada. E que a gente possa entender que, enquanto servas do Senhor e servos do Senhor, essa missão é de todos. Essa missão não é só da mulher. Porque a gente tem uma guerra, uma batalha espiritual travada. E isso, obviamente, as relações humanas, elas foram afetadas pelo pecado, pela queda. Por isso que os índices não diminuem, porque a gente, na verdade, a gente tem um espírito que opera nesse tempo. E aí, desculpa entrar com a questão, com essa visão espiritual, porque o espírito me toca para dizer isso. Então, a gente não está lidando com um fenômeno que é puramente humano. Então, a gente precisa entender que, para entrar nessa conexão de combate, você tem que entender o que está acontecendo na realidade. Então, essas mulheres, elas saem perseguidas. E o livro ele trata exatamente dessa abordagem. Ele é um manual para que você possa enfrentar a violência. E esse livro ele dialoga com os líderes, ele vai dialogar com leigos. Eu até brinquei com a minha editora que a gente vai dialogar com todas as pessoas que queiram uma instrução e uma visão ampliada sobre esse fenômeno. Quando a gente pega um pouquinho da história, você quer ver? Você vai lembrar. Antigamente, hoje a gente não vê muito isso, mas as igrejas você tinha o lado das mulheres e você tinha o lado dos homens. Sim, não misturava. Né? Agora, você já se perguntou por quê? Acho que é porque o costume de sempre ser Não, mas esse costume vem de onde? Não sei. Porque não podia misturar, porque poderia haver um contato indevido entre o homem e a mulher ali, sim. Entendeu? Então, você tinha uma conexão de que, olha só, as mulheres elas não estão nesse patamar, então a gente tem que separar as divisões. Então, isso vem de uma história longa de desigualdade. E isso também, já que a gente precisa tratar para poder entender o fenômeno da violência doméstica. E foi uma inspiração que Deus me deu, eu espero ter oportunidade para a gente falar um pouco mais dele. Com certeza, entendeu? Já sabem que ela vai ser convidada para estrear o livro aqui com a gente. Obrigada, apresentar, querida, vai ser um prazer poder ser voz aqui mais uma vez para vocês. Essa história da igreja, de homens de um lado e mulheres de outro, eu ouvi falar. Não é da minha época não, tá? Ótimo. Eu ouvi falar, não é da minha época não. Então, meninas, como a gente estava falando, né,
violência contra a mulher. O tema hoje foi violência contra a mulher, mas assim, violência geral contra a humanidade, porque como vocês passaram também tem homens que passam por essa situação. É bem menor, mas também existe. Então, é sobre o que eu sempre falo, né? Existe uma balança e tem que haver um equilíbrio. A partir do momento que isso se torna um desequilíbrio gigantesco e não tem como haver um retorno desse equilíbrio, é hora de você começar a pensar nas mudanças que você precisa fazer para sair disso. Então, eu espero que, de alguma forma, a gente possa estar sendo voz para as pessoas que ouviram. E eu queria 1 minuto de vocês, para cada uma deixar um recado aí. Fica à vontade de deixar um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, tá? Agora você, eu comecei, você... Faz então você o seu recado para poder te copiar. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, Jaque, nesse podcast. E eu quero dizer que é possível você ter uma vida saudável, é possível você ter equilíbrio nas suas relações, seja nas suas relações familiares, com seus filhos, com seu casamento, se você estiver casada, ou até mesmo com os seus pais. Quantas pessoas, né, estão aí na vida, emboladas na vida, paralisadas na vida, porque ela não consegue ter uma relação boa dentro de casa. Estudos mostram que quando a gente não está bem na nossa família, na nossa casa, a gente não consegue desenvolver, seja na área do trabalho, seja na área acadêmica. E antes de tudo isso, a gente precisa ter um bom relacionamento com a gente mesmo. Eu sempre falo isso aqui. Então, esse é um convite, né, para que você possa olhar um pouco para a sua saúde mental, olhar um pouco para a tua relação com você mesmo, dedicar um tempinho a você e sim, por que não fazer terapia, né? Então é um convite para você, mulher, ter uma vida melhor, mais saudável, mais feliz e alcançar lugares que você ainda não conseguiu chegar. Eu também quero deixar, assim, primeiramente agradecer por esse espaço, Jaque, que é maravilhoso, de informação. Esse tema é um tema desafiador. Mas dizer, né, para as mulheres que é um direito nosso, um novo mundo é possível, um mundo sem violência doméstica, um mundo onde a gente possa ter os nossos filhos criados num ambiente saudável, num ambiente de cooperação, onde o amor de Deus realmente se manifeste através das relações de pai e mãe, onde a família, de fato, ela possa ser encarada de uma maneira brilhante, porque é projeto de Deus. E essa família bíblica, ela é geradora de vida. Ela precisa gerar vida. Então, a responsabilidade que a gente tem enquanto família, nas nossas casas, nos nossos casamentos, não é colocar uma máscara. É justamente viver essa verdade de Deus, que é uma verdade intensa. Então, se você tem a sua família, e se você for um homem que está ouvindo esse podcast, você tá entendendo isso, ame a sua casa, ame a sua família. Porque, meu amigo, eu vou te dar um recado. A incumbência do amor está sobre você. Então, que Deus esteja honrando aqui a tua iniciativa, Jaque, e que nos ajude a ter essa ousadia para levar isso com leveza, com a tranquilidade que o tema merece. Porque Jesus foi assim, né? A simplicidade dele, né? E é isso que é a minha oração hoje, é o meu pedido hoje. Eu sou, como eu falei, especialista em violência doméstica. A agenda está aberta para palestras, precisando, a Jaque vai estar divulgando o Instagram. Não, fique à vontade, pode. Eu ia falar, cada uma pode passar o seu isso, Instagram. Olha, o meu Instagram é alessandrabatista.lmp. Então, você pode me seguir lá. A gente tem lá um trabalho que a gente coloca ali como alerta. E vai ser um prazer ministrar, falar, orientar, direcionar sobre as medidas protetivas e qualquer questão de lei que a gente entende que às vezes tem muita dúvida e a gente está aqui para esclarecer as mulheres. Obrigada, Jaque, mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso, gente. Vocês podem também colocar nos comentários aí as dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai estar tirando de vocês. E lembrando que as duas também no Instagram delas, elas estão falando muito sobre o assunto. Então, se vocês quiserem também acompanhar para tirar dúvidas, para mandar para aquela amiga que precisa, não pensem 2 vezes. Doutora Daniele, passa seu Instagram agora também, por favor. Meu site é danieleibner.com, meu Instagram é psi.daniele com 2 L's Ibner. Vou deixar lá o linkzinho no... Isso, vai ficar tudo que a gente comentou aqui hoje, até os lugares de apoio
a secretaria, tudo. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que aí, para o que vocês precisarem, é só vocês clicarem no link que vocês já vão cair direto, tá? Isso, é @PsiDanielleIbner. Faço consultório, né, clínico, atendimento de família, terapia de casal, terapia individual e palestras em escolas, em igrejas sobre relacionamentos abusivos, adolescência, sexualidade, que são temas muito importantes para ser veiculados. Vocês precisam ir em mais lugares, levar essas vozes aí para muitas vidas. Iremos. Só convidar, a gente vai. Espero que eu consiga mais espaço para vocês aí, tá? Foi um prazer receber vocês aqui. Fico muito grata, tá? A Deus pelo momento, porque Ele tem proporcionado aqui. E que vocês possam ajudar a tirarmos as mãos que calam essas mulheres. Que nós possamos, aos poucos, fazer com que elas possam ter vozes e acreditar que é possível sair dessa situação. Porque eu acho que o mais difícil é ela olhar para dentro dela e dizer: eu consigo sair dessa situação. Mesmo não vendo possibilidades, eu consigo. Então, que nós possamos fazer isso. É possível. Juntas somos mais fortes. Ui, falou tudo agora. Juntas somos mais fortes. Então, procure uma rede de apoio, procure uma ajuda. E se você comentar com alguém, alguma pessoa que disser para você que vai orar ou que nem te der confiança, é porque você não está errada, é porque essa pessoa não tem a instrução suficiente para te colocar no meio de pessoas que têm. Então, busque informação. Hoje a gente tem internet aí que dá informação para tudo quanto é coisa. Então, busque informações nos lugares certos. Busque ajuda com as pessoas certas, que vocês vão conseguir sair dessa situação, tá? Esse é o nosso desejo. Meninas, muito obrigada, tá? Foi um prazer. E é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, porque o canal precisa crescer. E eu tenho certeza que, assim, hoje, em especial, esse tema, ele precisa ser colocado para muitas pessoas. Eu tenho certeza que se você colocar num grupo de família, você pode estar abençoando alguém, num grupo de amigas, num grupo de empresárias, seja lá qual for o grupo. Mas só de você compartilhar, você já vai estar sendo voz para alguém. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu me despeço muito feliz por aqui. E até a próxima. Vem com a Jaque.